Esse é o Mãe Terapia, um espaço para você respirar, se ouvir e se reconectar. Aqui você pode ser quem você é. Eu sou Kátia Sanches, psicóloga para mães, e estou muito feliz por você estar aqui comigo. Quando falamos sobre maternidade, falamos muito sobre mãe precisar de apoio, certo? Mas hoje eu quero trazer uma outra pergunta para vocês. E quem cuida de quem cuida? Porque ser pai também é entrar num território desconhecido. Fala-se muito sobre a mãe, mas é importante falarmos sobre a paternidade também. Ser pai é tentar acertar sem ter todas as respostas. É carregar preocupações que muitas vezes ninguém vê. É também aprender que cuidar da família não significa apenas prover. Para esse último encontro aqui no Mãe Terapia, nesse momento especial do mês que a gente comemora o Dia dos Pais, eu quero conversar sobre parceria, paternidade, casamento, responsabilidade e sobre o que acontece quando o pai percebe que a família inteira precisa ser cuidada. E para conversar sobre esse assunto tão importante, hoje eu estou aqui com o Bruno, que é casado com a Ana Lívia, pai da Isabela, de 1 ano e 4 meses. Bruno, você comentou que achava que estava preparado para ser pai. Como foi se tornar pai e o que você imaginava que seria? Olá, Kátia. Primeiramente, boa noite. Obrigado pela oportunidade, por podermos compartilhar nossa experiência, Então, sobre achar que está preparado para ser pai, na verdade, a gente nunca está preparado, a gente tem esse achômetro, que a gente acaba tendo direto, E quando tem a gestação, nossa esposa está grávida, a gente tem aquela notícia, você vai ser pai, Aí você se sente meio eufórico, aquela sensação, fala, nossa, agora vai mudar um pouco minha vida. Só que a gente acha que aquele momento já é um pai, Só que a gente vai descobrir que é pai só depois que a gente pega a nenê a primeira vez ali, que você fala, nossa, agora, tipo, minha vida agora toda está sendo transformada, E ser pai, a gente acha que está preparado, mas, na verdade, todo dia é um aprendizado e todo dia a gente acaba se descobrindo. Tem a minha vida, a vida da minha esposa, da minha nenê. Então são 3 pessoas, um conjunto de relacionamentos que a gente tem que tomar algumas direções para se tornar um pai. Então, assim, não é eu sozinho, Então a gente se torna pai com a família, Então essa é a minha opinião, sobre se tornar pai, E os desafios, Todo dia a gente acaba tendo desafios, a parte do sono, ali é a parte da convivência, é a parte do jeito, Tipo, ela tem o jeitinho dela, minha esposa tem o jeito dela, eu tenho o meu, tipo, até onde a gente tem que ceder, para mostrar assim, eu sou um pai, eu tenho que ser firme, mas até onde? Então, a gente acaba sempre tem que, às vezes, deixar a gente de lado para pensar mais na família, Tá. Então, esse é um desafio. Bruno, o que ninguém te contou sobre ser pai? O que ninguém me contou é que não era fácil. Que a gente tem essa visão que ser pai, eu vou estar com a minha filha ali, vou brincar, vou passear, vou dar comida. Só que não é só isso, Tem todo um contexto, além da parte de educação, as preocupações, acho que é o mais que acaba puxando esse desafio, Tipo, com o mundo que a gente está hoje, como que eu vou educar minha filha, Então, como que eu vou preparar ela para daqui 20 anos, para o mercado de trabalho, ou para o relacionamento dela, relacionamento com os amiguinhos dela, sua convivência com a família. Então, assim, o que ninguém conta é que a gente tem que preparar, de um jeito que seja sadio, e que ela possa ser um exemplo de pessoa também, e a gente tem que ser um exemplo para ela.
Só que com as nossas lutas internas, às vezes acaba sendo difícil, né? Então isso ninguém conta pra gente, né? Que não é só os momentos bons, né? Que tem outros, né? Que a gente tem que às vezes acabar cedendo para tá evoluindo no relacionamento, né? Na paternidade. Qual foi a primeira situação que você pensou, não sei o que eu tô fazendo? Na hora que nasceu. Na hora que a gente pegou ali, primeira vez que você vai dar um banho, né? Por mais que a gente faz aqueles cursinhos de pai e tudo, na hora que você pega aquele serzinho ali, né, que não sabe de nada, tá dependendo ali de você, então você já começa a falar assim, meu, o que que eu tô fazendo, né? Só que na hora que a criança começa a interagir mais, chega num ponto que tem as opiniões já se formando, né, desde pequenininha mesmo, sem falar, e você acaba, meu, tipo, o que que eu vou fazer? Tipo, vou ser firme? Ah, vou ser bonzinho? Vou ceder? Então, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar nela, ou pensar num conjunto junto com a minha esposa, né? Porque cada um tem o jeito, né? Sim. Então, na hora que principalmente quando ela começa a fazer uma birra, às vezes a gente tá cansado, não dormiu direito, tem os problemas do trabalho e tudo, e você tá tão sobrecarregado que chega uma hora que a criança começa, eu quero, chora, 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 que você já quer fazer. Sim. Então, só que daí você acaba agindo por impulso sem pensar. Então, nessas horas, assim, acho que a gente age sem saber o que está fazendo, né? Tá. Você acha que os pais têm espaço para falar que está cansado, inseguro ou às vezes com medo? Olha, eu acho que depende, né? Mas eu acho que hoje no mundo que a gente vive, acho que é meio que não existe muito isso, né? Tipo, porque a gente vem de uma geração lá atrás que era muito machista, né? Então tem aquilo lá que o homem tem que ser forte, o homem tem que ser o provedor da casa, o homem tem que ser tipo o apoio da família. Só que e nisso você acaba escondendo as suas fraquezas, né? Então muitas vezes você acaba guardando, engolindo muitas coisas por causa do que a gente vê de cultura, né? Tá. Então essa é mais E por essa parte. conta disso, os homens falam muito pouco sobre os seus sentimentos, o seu Exato, cansaço, insegurança e tudo mais. exato. Daí a gente acaba meio que eu sou fraco, eu tô cansado, mas e daí? Tipo, ela também tá cansada, a nossa filha também tá cansada. Então a gente acaba enxergando que o pai se mostrar cansaço seria tipo mostrar uma fraqueza, né? Tá. Então a gente sempre tem aquilo de mostrar que eu sou forte, que eu sou capaz e que eu dou conta, né? Uhum. Certo. O que é mais difícil quando a mãe e o pai têm formas diferentes de pensar, de educar? Saber quando um tem que ceder, quem que vai ceder, né? E tipo, eu vou fazer, vamos, né, fazer do jeito que ela tá achando que deveria se fazer, do jeito que ou a gente vai entrar num consenso e falar, ó, vamos fazer dessa Uhum. forma. Só que no dia a dia do decorrer da situação a gente não consegue parar para analisar, a gente vai analisar depois, né? Tá. E para a gente também sentar e discutir, como que a gente vai educar, como que vai fazer isso, tipo, que seria o mundo perfeito, quase é impossível com a correria do dia a dia, né? Tá. Então, eu acho que isso acaba sendo um dos maiores desafios também, né? Porque às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, né? Porque é natural do ser humano ser resistente, né? E da esposa também, tipo, ela tem um cansaço maior que a gente, né? Que os pais. Então, conciliar tudo isso acaba sendo meio difícil e desafiador, né? Certo. Vocês já tiveram conflitos assim, você e a Ana? Ah, E como é que vocês chegaram nesse acordo? hoje, assim, nessa parte para a educação, né? Acho que é o que mais gera discussão, assim, né? Entre a gente. Algumas vezes, né? Na maioria delas, eu acabo deixando na maneira que ela quer conduzir.
né? Porque, tipo, a maioria das coisas são coisas insignificantes que não vai, vamos falar assim, afetar muito na educação da criança, né? Mas, assim, o que a gente tenta sempre mostrar para ela é que, tipo, um respeitar o outro, né? Então, assim, a minha esposa me respeita, eu respeito ela, a gente tenta, mesmo se houver momentos de atrito, a gente tenta não passar isso na frente dela, né? Tenta resolver depois, para não mostrar isso para ela como uma coisa comum, né? Porque às vezes ela vendo isso, talvez se torne algo cultural para ela que ela possa usar lá na frente que achar que é uma coisa normal. Então, se a gente quer às vezes mostrar para ela que a gente quer um mundo melhor, com pessoas assim mais pacificadoras, então o exemplo está dentro de casa. Então, às vezes a gente deixa de lado nossa vontade, nossa opinião, aí na hora que tá só a gente acaba conversando, né? Na maioria das vezes, né? E você já percebeu que muitas vezes não existe quem está certo ou quem está errado? Apenas duas pessoas tentando Exato. dar o seu melhor? Exato. Já vai, na verdade todo dia é isso, né? A gente sempre se depara e vê que não existe o certo ou o errado, né? Existe sim o jeito das duas pessoas, né? A gente tentando chegar num acordo no que é melhor para nossa filha, né? Sim. E isso é diariamente, né? Tipo, não existe coisa, nada assim que é certo ou errado, né? Mas a gente sempre tenta fazer o melhor, né? Só que às vezes o melhor pra gente não é o melhor pra ela, né? O que você já aprendeu sobre ouvir antes de tentar convencer? Olha, eu vim de uma cultura familiar que meus pais, eles sempre tiveram muito afeto e por mais que eles tinham ali as discussões deles, eles sempre ensinaram a gente a conversar. Tá. Então, assim, sempre escuta antes, depois você dá a sua opinião, ou às vezes, dependendo do calor do momento, é melhor a gente respirar, parar, pensar um pouco e em um outro momento a gente tenta convencer, né, a situação, se a gente está certo ou errado, mostrando fatos e argumentos, né? Só que é extremamente difícil isso, né? Eu acho que por mais que eu tenha essa cultura familiar, às vezes a gente acaba abaixando a cabeça e não tenta, tipo, eu não vou, para quê? Até que preço vale eu tentar fazer isso daí, entendeu? Tipo, convencer para quê, né? Tá. Às vezes, com o cansaço, com o estresse, a gente acaba cedendo logo, né, para poder resolver a situação. Seja em relação à criança que está exigindo algo e você tentando pôr o limite, a educação, mas aí cansado do trabalho, do dia a dia, né, exausto muitas vezes, acaba se, né, cedendo. Ou às vezes até em relação, né, ao casal. Tô tão cansado e exausto que ai, deixa isso aí passar, Sim, né, para realmente só resolver mais rápido. sim. Como é que você se sente nessas situações? Já passou por isso? Já a gente passa bastante, né? Hum. Só que assim, eu penso mais assim no bem-estar da minha família, né? Então assim, a gente sempre está cansado, a gente sempre tem nossas lutas internas, correria, trabalho, tudo. E hoje é tudo muito acelerado, né? Se a gente pegar como que era 20 anos atrás, né? A tecnologia, tudo. Tanto aí a gente vai escutar um áudio hoje, a gente tudo tem mania de vamos acelerar para escutar mais rápido, né? E por causa disso, por exemplo, tem ali a parte da que a gente acaba às vezes discutindo alguma coisa, você tá cansado e tipo, fala, meu, pra quê? Né? Que custo? Eu só vou aumentar a situação. Então, assim, às vezes, minha esposa tá cansada, tá estressada, a carga dela sempre vai ser maior como mulher, né? Como mãe. Aí a gente acaba meio que deixa passar, entendeu?
eu acabo deixando uma, duas, três, quatro, vou guardando, que eu sei que também é errado, mas aí chega uma hora que a gente senta e fala, ó, é o seguinte, é isso, aconteceu isso. Só que eu sei também que é um erro, né? Mas isso acaba evitando muito conflito, né? Tá. Porque assim, a gente às vezes pelo cansaço a gente pode agir de forma diferente, né? E acabar fazendo algumas coisas que a gente não faria, né? Tipo, aumentar o tom de voz, ou tipo, falar algo que não queria falar. Então, às vezes é melhor, tipo, abaixa a cabeça, deixa, só concorda e depois resolve. Você já percebeu que você reage diferente quando você está descansado, quando você quando você está no limite, né? Vamos colocar Sim, as duas situações. Você percebe que você age diferente quando você está cansado ou quando você está no limite? sim, com certeza. Quando, e, tipo, Descansado, né? teve uma noite boa de sono, teve uma semana boa, sem muitos problemas, meu, a mente acaba ficando mais leve, né? E a gente acaba fazendo coisas que se tivesse cansado não faria. Por exemplo, dar mais atenção, eu vou acabar brincando mais com a minha filha, de repente falar, vamos fazer alguma coisa em família para ter um lazer, né? Então assim, Uhum. se você tem uma semana boa, um dia bom assim que mais leve, que acaba descansando melhor, ou principalmente uma noite de sono completa, né? A gente acaba percebendo que realmente as ações que a gente acaba tomando são diferentes, né? De quando está cansado, né? Tá. Às vezes não é falta de conhecimento sobre educar, é muito mais uma falta de recurso emocional Exato, para lidar naquele momento, né? exato, exato. Daí acho que esse é um dos principais fatores, né? Que acaba sobrecarregando a gente, Sim. né? Quando você pensa no futuro da sua filha, o que mais te preocupa? Hoje me preocupa muito com o mundo que a gente vem vivendo, né? É, essa parte a partir da educação, amizade, a facilidade que tem algumas coisas que a tecnologia traz também é meio que preocupante, né? E hoje as pessoas elas estão muito ligadas em celular, até a gente mesmo, né, acaba Sim. vivendo naquele mundo de tecnologia, né, que a gente tem acesso a tudo ali, só que a gente acaba esquecendo de ter o convívio, né? Então eu acho que isso é uma das preocupações que eu tenho, tipo, de ter um relacionamento em família, né? Hoje alguns amigos nossos, eles, por exemplo, deixam toda sexta-feira é dia de a gente se encontrar em família. Daí junta todos os irmãos, vai na casa da mãe e a, a gente não tem isso, né? Tipo, por causa das correrias. E eu gostaria que tipo, tivesse isso, só que é difícil, o mundo acaba moldando a gente para não ter esse convívio, né? Além dessa parte de relacionamentos, como que vai ser o futuro dela daqui 20, 30 anos, né? Relacionamento com os amigos, o namorado que ela tiver, educação, porque a gente sabe que tipo, cada dia está mais caro e mais difícil, né? Então, assim, e as profissões que existem hoje, talvez algumas não vão ter lá daqui 20 anos, e talvez o que a gente queira que ela seja, ela não vai querer e talvez nem exista mais. Então essa parte também, pensando num futuro a longo prazo dela, também é algo que a gente fica preocupado em como capacitar ela com o mundo que a gente vive hoje. Tá. Você tem a sensação de que você precisa garantir tudo? Ah, tem. De onde você acha que vem essa sensação de que eu, né, tenho essa necessidade, eu preciso garantir tudo? Eu acho que é um pouco cultural, né, do que a gente vê conforme a gente conversou agora há pouco, que o homem tem essa obrigação, que o homem que é o provedor, o homem que tem que levar o alimento para casa, o homem que tem que fazer isso, aquilo, o homem que é o tipo assim, aquela visão de pessoa forte da família, né? Uhum. E também do que a gente viveu, tipo, experiência da minha família, né? Então, assim, o meu pai nunca deixou faltar nada pra gente. Trabalhava 3, 4 lugares pra gente
ter o que comer em casa, pra gente ter nossa roupa. O pai dele também teve isso daí, o pai da minha mãe. Então, trabalhava dia e noite para ter ali o alimento para eles, né? Vamos assim resumindo. Então, eles fizeram isso, eu me vejo tipo no dever e eu acabo me cobrando muito isso que eu tenho que fazer isso, porque a gente foi criado assim e é dever do pai, né? Só que muitas vezes a gente acaba esquecendo que não é só isso, que não é só o trabalho, só o dinheiro, né? Que também ali a parte de apoio emocional, de estar presente, ser presente na vida dela, também é uma maneira, tipo, de ser um pai diferente, né? Um pai bom para ela, né? E no caso que nem da parte de família, meu avô só trabalhava, mas não era presente. Foi ficar presente depois que estava já com uma saúde debilitada. Então, é uma coisa assim que eu não queria deixar que acontecer, só que é cultural. Então, a minha própria natureza, meu subconsciente acaba me fazendo com que eu me esforce, dê um jeito para eu tenho que prover, entendeu? Olha só que interessante, né? Isso. Muitas vezes o pai está presente fisicamente, Exato. mas emocionalmente ele está preocupado em dar conta, né? Exato. Em resolver Exato. todas as questões, os problemas da família, Exato. né? E aí quando você traz essa questão, olha, né? É cultural a questão do prover. Então, o meu pai trabalhava em mais de um lugar para dar sustento para a família. O meu avô também tinha mais de um trabalho. Aí me lembra muito quando você me procurou para a Ana poder fazer terapia. Sim. E você me disse, né? Eu estou um pouco preocupado com o nosso relacionamento, como a Ana tá, as coisas, né, tão difíceis. E bem nesse momento eu saí de um trabalho e estou empreendendo, estou agora com negócio próprio, que é em outra cidade. E aí a gente até falou, né? Trocamos alguns áudios, quer dizer, ter um outro filho, né? O empreender. E Sim. bem no momento em que a Ana está no puerpério, né? Exato. Enfim, e depois você vem, né, com outro negócio ainda. Enfim, então, aí a gente entende claramente, né, Bruno, de onde é que vem essa necessidade de ter um trabalho, dois trabalhos, um negócio, dois negócios, enfim. Exato. Você já tinha parado para pensar nisso? Não a fundo, né? Mas é aquele do subconsciente a gente acaba fazendo algumas coisas que Sim. sem perceber, né? Mas você falando isso agora, tipo, dá uma luz assim, né? Uhum. Mas E como é que você se sente se dando conta agora, porque você acabou de falar que o seu pai fazia isso, o seu avô também, e aí isso vai fazendo cair uma ficha de que você está agindo assim, exato, depois que você se torna pai, quer dizer, estava num processo, num projeto, mas quando você se torna pai, o sim, negócio acelera. exato, Acelera essa repetição de padrão, né, exato, familiar. exato. Como é que você se sente se dando conta disso agora? Olha, meio que assim, é um susto, né? Com medo de fazer repetir alguns erros, né? Só que eu também fico feliz, né? Porque assim, eu vejo que meu pai, independente de tudo que eles passaram, do jeito que eles fizeram, nunca faltou nada pra gente. Eu tenho muito orgulho do pai que ele foi pra mim, né? Tá. E dos meus avós também, né? Meus avós. Então, mas é um negócio que fica, meu, será que eu vou ser um pai não presente, né, para minha filha, né? Será que eu Porque você vou teve conseguir? um pai que não foi presente. Em alguns pontos, né? Ele, tipo, sempre conversou, sempre estava ali com a gente, só que sempre trabalhou. Tá. Então, meu pai, por exemplo, ele trabalhava 7 horas da manhã, e ficava em um até um horário, depois ia para outro, chegava em casa 2, 3 horas da manhã. Então, e muitas vezes a gente acabava indo junto com ele, ia no carro, daí minha mãe ia ajudar ele, ficava lá eu e minhas irmãs no carro, esperando ou dormindo no carro enquanto eles estavam trabalhando. Então, pô, eles estavam sempre batalhando para dar conta da gente, né? Uhum. Então, é um negócio meio que assim. E agora eu fiquei em choque.
Ficou chocado com a ficha que caiu. Sim, Olha lá, exato. terapia. Exato. Esse momento ele é terapêutico, Bruno, não é só compartilhar a sua história, né? Sim. É interessante isso. E como é que você se sente hoje, trabalhando, tendo seus negócios e essa presença ou essa participação em casa com a sua filha? Então, é algo assim, meio que puxado, né? Porque assim, mesmo que a gente acabou de falar, né? Que a gente está ali fisicamente, mas nosso pensamento está em outra coisa, né? Então, isso até é algo negativo, né? Daí a gente às vezes acaba se perguntando, né? Até onde vale a pena, né? Porque passa muito rápido, né? A gente vê ali, pega a nenezinha, tá aquele serzinho que não sabe de nada, ela já tá andando, já tá interagindo, já passou 1 ano e meio, e daqui a pouco passa 10 anos, 5 anos, então, tipo, como que vai ser daqui 10, 20 anos, né? Então, é algo que é meio que, até assim, é difícil, né? Porque não dá para dar conta de tudo. A gente quer Sim. dar conta, né? A gente quer ser o provedor, a gente quer ser um bom marido, quer ser um bom pai, a gente quer deixar, tipo, não quer deixar faltar nada em casa, e a gente tem essa necessidade de sempre estar buscando, não, eu vou conseguir, eu dou conta, eu vou conseguir, mas às vezes ali a gente acaba meio que deixando de lado essa parte emocional, né? Porque eu não tô ali brincando com ela, ou se eu tô, aquela não é alguma coisa de qualidade, né? Um tempo de qualidade. Mas a gente tenta se esforçar, né? Para para conseguir dar conta de tudo, né? E Bruno, quando você vai contando, né, um pouquinho, o seu pai trabalhava até tarde, chegava à noite já em casa, às vezes de madrugada. Como é a sua rotina hoje? Você chega tarde do seu trabalho ou mais tarde do que você Não, gostaria? Chega à noite? assim, hoje a gente tem uma rotina que, assim, eu tô um pouco mais presente em casa, né? É, a gente estava com um negócio que acabava demandando muito tempo nosso, né? Então, tipo, era todo dia das 7 às 10 da noite, de domingo a domingo. Ou seja, você teve também, parece que resolveu isso, mas você teve esse momento de também chegar tarde para ver a sua filha, De chegar tarde, como seu pai também tipo, tinha. algumas vezes chegar, ela já tá dormindo. Ah lá. Aí, tipo, você acaba meio que se sentindo mal, né? Fala, pô, nem vi ela, não deu um abraço, não deu um beijo, né? Tá. Só que não era com tanta frequência, né? A gente tentava meio que se policiar. Sim. Aí quando eu vi que isso daí começou a afetar demais nosso relacionamento, de eu não ter tempo com minha filha e tempo para minha esposa, foi que daí um desses negócios a gente acabou abrindo mão. Falei, opa, dinheiro não é tudo, né? Perfeito. Então acabei meio que deixando. Daí hoje a gente só tá com um, que é mais tranquilo, né? E eu tô conseguindo dar um pouquinho de atenção e um tempo a mais em casa, né? Tá. E aí você falou algo muito maduro, né, Bruno? Cuidar do casamento é também cuidar da família. Exato. E quando você me procura para Ana fazer a psicoterapia, você traz essa preocupação. Sim. Como é que foi isso? Na verdade, eu tipo, eu tô com a minha esposa já tem 14 anos, né? E a gente começou, ela era muito nova, eu já era um pouquinho mais velho, né? Sou 8 anos mais velho que ela. Mas a gente vê que com o passar do tempo, cada um vai aprendendo, vai levando sua vida do jeito que tem que ser levado e acaba mudando algumas coisas, né? Mas na hora que a Ana engravidou, tem essa parte hormonal que mexe muito com o jeito da mulher, Sim. né? E é um desafio isso daí pro pai, né? Porque é pessoas e pessoas, né? Tem mulher que age de um jeito, tem mulher que age de outro, mas a gente E tem... por quê? Aí você trouxe só fazendo um parênteses, né? E você continua. E por que que é hormonal, os mesmos hormônios nas mulheres, e uma age de um jeito, outra age de outro? Porque tem o histórico familiar. Né? Nesse Sim. momento que a mulher engravida, tem a parte hormonal, mas tem também
toda a história familiar que começa a ficar presente naquele momento. Exato. Pode continuar. E aí, na hora que eu vi que minha esposa tava sendo muito diferente da pessoa que eu tinha um relacionamento, que quando já estava difícil o diálogo, difícil a gente ter um tempo nosso, não só para a parte de conversa ali, de ter um momento do casal, um jantar junto, um simples diálogo. Quando eu vi que começou a ficar muito difícil dessa parte, foi quando eu comecei a perguntar para alguns amigos, né? Ó, eu tô passando por isso, acabei me abrindo, né? Não sou de falar do meu relacionamento, né? Mas como tinha alguns que a gente viu que passou por coisas semelhantes, aí eu acabei conversando com um. Aí ele falou, a gente acabou passando fez terapia, né? Acabou até me indicando você. Falou, ela é especialista no pós-parto ali, em gestação, no puerpério, né? Uhum. E aí eu falei, eu vou arriscar. Aí eu fui e mandei mensagem para você, né? Sem minha esposa saber, para mim entender como que funcionava. Uhum. Aí fui e falei com a minha esposa. Aí senti uma certa resistência. Dela. Ela ficou brava comigo. Vai você fazer terapia. Eu falei assim, não, mas eu só tô querendo ajudar, né? Porque assim, eu sei que... Ela se sentiu criticada, Exato, provavelmente, mas, assim, né? E era um cuidado que você estava tendo. Exato, porque assim, eu não queria, tipo, eu ter que ficar conversando com ela, porque eu sei que do jeito que ela tava, se eu fosse me expressar, talvez só ia aumentar a situação e piorar. Então, eu falei, é melhor a gente procurar ajuda e profissional, alguém que tenha conhecimento na área, né? Diferente de procurar uma família. Porque se eu fosse falar com meus pais, eles iam sempre puxar pro meu lado. Se fosse falar com os pais dela, ia puxar pro lado dela. Sim. Então, daí não ia ter um meio termo, né? Então, quando a gente procura alguém que tem essa experiência, então acaba abrindo a mente, né? Então, minha esposa estava com uma resistência, daí foi todo um processo, né? Que tanto é que hoje ela fala, se acabar, eu não quero que acabe. Que para ela fez muito bem, foi muito positivo, né? Aí teve uma melhora no relacionamento, a gente conseguiu se dialogar de novo. Ela viu que as dificuldades dela, outras pessoas passam e que é normal, e que o marido, com os erros dele, as imperfeições, também é normal, que, tipo, faz parte do processo, né? Todos estão aprendendo, né, diariamente. Então, isso eu procurei porque eu vi que eu não era capaz e eu não queria simplesmente fazer assim, não tá bom, cada um vai pro seu lado, segue sua vida e é isso aí. E hoje é muito cultural, principalmente na geração ali de 80, de 90, é você em primeiro lugar. Se você não tá feliz, você tem que pensar na sua felicidade. Só que a partir do momento que eu decidi casar, ela aceitou, a gente tá num relacionamento a dois. A gente sabe que a vida, ela e eu somos pessoas diferentes, pensamos diferente, vai ter atrito. Só que não adianta a gente, igual quebrou o brinquedo, eu vou jogar fora? Não, vamos tentar arrumar, vamos tentar consertar e a gente vai levar até onde der e vamos tentar arrumar, porque a gente tem que fazer dar certo, a gente tem que querer dar certo, né? E, no meu ponto de vista, isso que é o amor, né? O amor não é só você estar nos momentos bons, é você superar os momentos ruins, né? Saber que eu só sou o que eu sou hoje por ter ela na minha vida e eu quero ser algo bom na vida dela, só que dificuldade a gente vai ter, né? Então, isso prova que eu amo ela. Eu quero passar pelas dificuldades e ser um bom marido para ela, né? E não quero simplesmente, eu não tô feliz, vida que segue e é isso daí, né? Igual hoje a maioria das pessoas pensam, né? É tipo, me colocar em primeiro lugar, né? Profundo isso, né, Bruno? Hoje a gente percebe as relações muito descartáveis, Exato. né? Ninguém mais tem paciência, ninguém mais tem tolerância. Exato. E é difícil mesmo, esses primeiros anos de vida da criança, eu sempre digo, o casal tem que abrir mão de muita coisa e às vezes não dá conta. E é o diálogo, é a conversa, é esse cuidado que você teve com a Ana quando você percebe ela diferente,
você arrisca procurar, buscar uma ajuda específica e arrisca falar para ela. E aí, né, recebeu um não, vai você, mas porque ela realmente não estava preparada, né, para ouvir isso e para entender que isso, e eu acho que sim, hoje ela deve ver isso, né, o cuidado que você estava tendo com a relação de vocês e com ela especificamente, né, porque você percebeu o quanto ela mudou, e sim, tanto a mulher quanto o homem mudou muito depois que os filhos chegam. Mas não é para pior ou para melhor, né? É difícil enquanto está no processo, mas depois, sim, o casal vai se adaptando com todas essas mudanças, o homem e a mulher vai se entendendo com as suas questões, e quando não se entende é importante buscar ajuda, né, para que isso não afete. A gente só vai conseguir ter uma família saudável quando a gente, enquanto mãe, pai e casal, tem um relacionamento saudável. Sim. Né? Bacana. E aí, quer dizer, o que mais você percebeu, né, na sua esposa? Você chegou a comentar em algum momento que ela estava se deixando de lado. Você percebeu que a maternidade, que é o que acontece com muitas mulheres, a função mãe engole e a mulher acaba vivendo só aquilo. Exato. Você percebeu isso na Ana? Isso eu percebi, até hoje eu percebo, né, diariamente. Aí é algo que, às vezes, assim, eu sei que faz falta para ela, dela ter um momento dela, tipo, sair com umas amigas, fazer alguma coisa pro lazer dela, para desligar um pouco disso, né? Eu vejo a minha esposa, ela se cobra muito, que quer dar conta de tudo, que ela, tipo, por exemplo, hoje ela enxerga assim, não, eu sou mãe, a responsabilidade é da mãe. Daí eu falo, não é responsabilidade da mãe, a responsabilidade é da família. Vai sair, vai fazer alguma coisa, eu fico aqui com a nenê. Não, mas ela não tem, eu que sou a mãe, que não sei o que eu falo. Não, mas não existe isso. Aí é uma luta diária, sim, isso até hoje, mas eu percebo que quando ela tem um momento para ela, tipo, uma academia, até esses dias ela foi acho que fazer yoga com uma mãe aqui também, daqui, né, que ela grupo. Fez amizade. Meu, voltou outra pessoa em casa à noite, né, tipo, conseguiu dormir melhor, porque estava mais exausta, assim, fisicamente, teve um momento de lazer, descontração, então isso é algo que eu acabo cobrando muito ela, porque eu sei que acaba mudando a personalidade dela no dia a dia, né? E tento tirar isso, que ela tem que dar conta de tudo, né? Porque a carga não é só dela, sim, né? Então, acho que a maioria das mães, na hora que acaba ver que tá grávida, né? Não é só quando nasce, né? Que a mãe engravidou já é cuidado, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tem que tomar cuidado para isso, não posso comer isso, não posso tomar aquilo. Então acaba já tendo algo de se cobrar demais. Então acaba deixando algo pesado, não leve, né? Então essa parte de se deixar de lado, eu acho que até hoje, no caso com a minha esposa, ela acaba se deixando muito, e eu tento, como marido, amigo e parceiro dela, induzir ela a fazer algumas coisas, né, para voltar até a vida dela que, sim, ela tinha antes, né, mas é um desafio isso daí, que a gente tá passando esse processo ainda, Mas que bom que você consegue olhar para isso e tentar ajudar ela a ver isso. É um papel muito importante do homem na relação, porque o homem geralmente mantém as suas atividades, o seu lazer, enfim, ele não tem tanta dificuldade como a mulher de falar, tô saindo ali com um amigo, vou tomar um chopinho ali, ou vou lá no futebol. Exato. Enfim, o homem, ele geralmente não abre mão, porque ele sabe o quanto aquilo é importante para ele, o quanto faz bem, o quanto recarrega ele para voltar para casa, né, e dar conta, sim, do que precisa ser feito dentro da casa. Nós, mulheres, temos essa dificuldade, então a gente é engolida por essa função mãe, a gente esquece todo o resto, abre mão, não percebe que vai ficando cansada, estressada, sobrecarregada,
E isso vai gerar uma falta de paciência, vai gerar conflito entre o casal, vai gerar também uma falta de paciência com a criança automaticamente vai ficar estressada também e difícil de se lidar. E aí onde vem esse papel importante que você tem? Olha, tira um momento para você. Não dá. Mas olha, tenta ali, tenta aqui, enfim, foi o que você foi fazendo, conseguiu trazer, ela veio para terapia, fez sessões de terapia, tá na grupoterapia de mães agora, fazendo amizades, tendo momentos que as meninas no grupo estão compartilhando fora desse espaço do grupo, porque essa é a ideia e é isso que eu trabalho muito com as mães aqui. Quando a mulher sai e tem esse momento dela, assim como o homem, ela se abastece. Ela se sente inteira e ela volta para casa dessa forma, em paz. E aí ela tem muito mais energia para o homem, para a criança, para a família toda. Sim. Né? A gente e foi acaba isso que você percebeu. Fica leve, né? E foi isso que você percebeu. Sim. E é isso que eu falo para as mães e eu sei que elas têm essa dificuldade, porque eu também já tive essa dificuldade lá atrás. Às vezes ainda tenho, isso é uma coisa que a gente carrega para a vida, a gente está tão ali cuidando que qualquer coisa que os nossos filhos passam, mesmo os meus filhos já sendo, né, hoje jovens aí adultos, mas a gente está ali, né, tentando dar o nosso máximo e achando que a gente precisa fazer sempre por eles. Sim. Mas, enfim, acho que é muito legal, né, esse olhar que você tem para esse momento com a Ana. E que nem no caso da Ana em específico, ela trabalha de home office. Então, fica muito isolada dentro de casa, né? Então, assim, tem as coisas, o lado positivo, né, de trabalhar de casa, mas também tem o lado negativo, né? Eu falo para ela muito assim, você precisa ver gente, pelo amor de Deus, vai ver gente. Sim. Então, eu sei porque isso acaba deixando realmente mais leve, né? Então, acho que isso é uma coisa assim que tanto o homem quanto a mulher tem que ter um tempo para eles, né? Tem o tempo em família, mas de vez em quando um tempinho ali para eles. A sua individualidade, né? Cada um tem que ter a sua individualidade dentro do casal, para que o casal funcione bem. Exato. A gente como homem, às vezes, tipo, um negócio simples que a gente vai fazer, vou lavar o carro, tomar uma cerveja. Aí você encontra um ali, conversa, meia hora que você tem de conversa, você já dá aquela já acaba carregando a bateria, te dá energia, você acaba, às vezes, trocando uma ideia assim, que você acaba enxergando algumas coisas, né? Então, eu acho que essa parte é importante para os dois, né? E por isso é que os homens são muito mais leves e muitas vezes as mulheres se queixam, né, disso. Mas não é uma implicância de que elas não querem que o homem faça determinadas coisas, mas é porque elas queriam estar fazendo o que eles conseguem fazer e elas não conseguem. Como você vê, você é um marido que está incentivando ela a isso. Não são todos os maridos que incentivam, mas você está tendo esse cuidado, incentivando, e ainda assim é difícil. Imagine aquele casal onde o homem não percebe isso e não incentiva. É difícil, né? A coisa vai ficando cada vez mais tensa. Então, que bacana. Que tipo de pai você quer que a sua filha enxergue em você? Amigo, parceiro e que possa contar nas horas difíceis e nas horas mais tranquilas, né? Então, esse daí eu quero ser um parceiro para ela. Que bom. Se a sua filha pudesse descrever o pai dela daqui a 20 anos, o que você gostaria que ela dissesse? Que meu pai é o melhor pai do mundo. Mas hoje eu acho que ela vai ter muito orgulho assim do pai que ela tem. Tipo, eu sou muito brincalhão com ela. Hoje ela é um grude comigo, né? Então eu acho que eu tento criar laço com ela, né? Para no futuro eu ser esse cara, esse parceiro. Então eu acho que daqui uns 20 anos, acho que ela fala, meu pai é a pessoa que eu posso contar ali, na hora que eu precisar, eu sei que ele vai estar. Então que legal. Esse é meu sonho, né? Espero que seja assim. Trabalhar hoje para que isso aconteça, né, Bruno? Exato. O que você diria, Bruno, a um pai cansado, preocupado com dinheiro, com medo de não estar fazendo o suficiente
e ao mesmo tempo tentando ser um bom marido e um bom pai? Olha, é difícil, viu? Mas eu acho que sempre colocar Deus em primeiro lugar, né? Pede para Deus, pensa depois na família, né? Prioridade sempre é a família e faça o que for possível para sua família estar feliz. Então, não é só o marido, não é só a esposa e não é só os filhos, são todos, né? Então, tá difícil, pensa, reflete, né, no que está acontecendo, tenta olhar tudo porque a situação tá difícil e se não der conta, procura alguém, se abre com um amigo, procura um profissional que vale a pena. Uhum. E para aquele pai que percebe que a sua esposa está sobrecarregada, mas não sabe como chegar perto sem parecer que está criticando ou dizendo que ela não está dando conta, o que você diria para ele? Primeiro, nunca fale nada. Nunca fale nada e vai lavar uma louça, vai lavar uma roupa, vai passar um pano. Mesmo que tenha alguém que faça em casa, vai fazer. Mas assim, mostre para a esposa que você tá ali na hora que ela precisa e que não é tudo responsabilidade dela, né? Que a responsabilidade é dos dois, né? Não só com o filho, mas a casa. Muitas pessoas acham assim, a casa é obrigação da mulher. Ah, minha esposa não trabalha, ela que cuida da casa. Eu acho que isso daí é algo que é de todos que vivem na casa, né? Então, até hoje, eu falo para minha esposa, ó, na hora que a Isa tiver consciência de algumas coisas, já vai aprender a lavar uma louça, vai fazer tudo, porque a responsabilidade é de todos, né? Então, a gente tem que buscar não sobrecarregar tanto a mulher, buscar não também sobrecarregar só a gente, então sempre tentar dividir as coisas, né? Eu acho que é um jeito fácil de deixar mais leve, né? E não cobrar tanto, né? Deixar as coisas fluírem, e tentar conversar, né? Se não der para conversar, espera, uma hora a gente consegue ter um tempo para diálogo, né? Muito legal essa sua fala, Bruno, e mostra, né, uma sensibilidade muito grande sua e também mostra que você é um pai que realmente participa, né? Não é um pai presente só fisicamente ali, você realmente participa na sua família, com a sua esposa. Quando você diz para esse pai, antes de falar qualquer coisa para ela, vai participar de alguma atividade onde você sabe que ela precisa. Sim. É por aí que começa. Porque quando ela vê que você está se preocupando com ela e vai lá lavar uma louça ou, enfim, fazer algo que ela está precisando ou cuidar da criança para que ela possa fazer alguma outra atividade que não seja cuidar da criança, qualquer coisa nesse sentido, ela baixa a guarda, né? Ela vai estar mais preparada para essa conversa e aí sim, olha, né? Vamos ajustar a nossa dinâmica. Eu estou percebendo que você sim está cansada, está sobrecarregada, né? O que eu posso ajudar ou onde é que a gente pode mexer aí na situação, né? Sim. Então é muito, muito bacana mesmo essa fala para que os pais possam, né? Fica a dica aí para vocês refletirem. E para a gente fechar, né, Bruno, antes de a gente ir para o baralho, se você pudesse deixar uma mensagem para a sua esposa sobre a família que vocês estão construindo juntos, o que você diria? Bom, primeiro que eu amo ela, né? E que hoje eu só sou o homem que eu sou porque eu tive ela na minha vida, né? Quando ela me conheceu, eu tinha uma vida de um jeito e a gente não tinha nada, nada, nada. E hoje a gente, tipo assim, eu considero que a gente tá conseguindo as nossas coisas, né? Mas eu só consigo isso porque eu tenho ela na minha vida. Então ela me ensinou muito a ser um homem maduro e ser um homem diferente, né?
Mas eu sou uma pessoa assim que eu enxergo que sem ela eu não estaria onde eu tô. Então, assim, não que eu sou dependente dela, né? Mas do amor dela e a parceria dela me faz ser uma pessoa melhor e que eu quero que isso fique para sempre, né? Então, para os nossos filhos, para nossos netos, se a gente tiver netos no dia. Então, que a relação seja um exemplo, né, com base no nosso amor, né? Que lindo, Bruno. Obrigado. E você falou uma coisa muito importante aí, né? Como é que a gente sabe quando uma relação está saudável ou quando a gente ama, né, alguém? Exatamente nesse ponto em que eu sei que aquela pessoa, não é que eu seja dependente emocional dela, mas aquela pessoa me torna uma pessoa melhor, né? Isso é Sim. uma relação saudável. Não é quando um complementa o outro, né? Não é isso, porque se um complementa o outro, se ela sai da sua vida, você tem aquela parte que te complementa, então aí quer dizer quem é você. Então, isso é a Exato. dependência emocional e a gente Exato. costuma falar muito dessa forma. Na verdade, o segredo está em a pessoa conseguir tornar você melhor. Né? Você se sente melhor porque você está com aquela pessoa e aquela pessoa se sente, né? É como se a pessoa despertasse o nosso melhor, Exato. né? Isso é uma relação saudável, então, muito legal. Exato. Bom, vamos para o baralho terapêutico, Bruno. Baralhe aqui as cartas do passado. Pode tirar uma carta. Pode tirar e ler. Qual a lembrança que você tem do início da sua vida profissional? Nossa, essa daí... Olha lá, o baralho não é ao acaso, tá, Bruno? Você tá vendo que não foi você que pegou essa cartinha, a cartinha que pegou você, e parece que ela tem tudo a ver com parte da nossa conversa hoje. Bom, de vida profissional, né? A lembrança que eu tenho, eu já fiz muita coisa, né, na vida, desde entregar panfleto, pegar latinha na rua para vender, mas o primeiro que eu tenho, assim, primeiro emprego que começou a me gerar uma renda foi quando eu trabalhava limpando um banheiro, né? Trabalhava num clube da cidade. E o primeiro serviço que eu consegui foi no mesmo dia, na mesma semana. Eu arrumei numa confecção, né? E arrumei nesse clube para limpar o banheiro, trabalhava de fim de semana. Então eu comecei a trabalhar de manhã nessa confecção e nos finais de semana daí eu trabalhava, ficava 24 horas praticamente acordado, que ia pro clube lá e limpava o banheiro. Daí via alguns amigos, algumas pessoas conhecidas iam lá, daí eu falava, meu Deus do céu, né? Tipo, eu não vou ficar nisso aqui para sempre, né? Uhum. Então, a lembrança que eu tenho, assim, que eu comecei lá de baixo, né? Sem ter muito recurso, também não tinha estudo nem nada. E me fez ser a pessoa que eu sou hoje, né? Que então, bacana. hoje, assim, a gente já teve outros negócios, né? Cheguei na época lá que a gente tinha 19 funcionários, né? Olha que bacana. Então, eu me via muito, né? Falei, Hoje é um empresário. E eu achava que eu não ia conseguir, né? Que eu não ia dar conta, que não sei o quê. E eu vejo isso, né? De início, né? Da vida profissional. Então, eu comecei lá de baixo, né? Então, assim, com humildade, simplicidade e trabalhando, né? Independente, aí volta já, meu pai trabalhava em 2 lugares, já volta de novo, né? Tá vendo como eu disse que ia voltar no ponto? Então, assim... Foi o modelo, foi o exemplo que você teve. Exato. Mas eu não me arrependo, né? Tipo, eu sou grato por tudo, né? E até onde eu tô hoje. Mas a lembrança que eu tenho da vida profissional é de humildade, né? Simplicidade e também isso me ajudou me fez tratar todo mundo igual, né? Então, assim, tanto a pessoa que está lá embaixo quanto a pessoa que está em cima, a gente tem que tratar de forma igual, né? Sempre com respeito, né? Com todo mundo, independente do nível, né? Então, Sim. isso que eu tenho de vida profissional, né? Que bacana! Muito bom. Vamos para o tempo presente.
Pode tirar outra de Pode novo? tirar ele. Durante a sua trajetória de vida, observando e aprendendo com seus erros e vitórias, quais foram seus maiores aprendizados? Me conte um de cada. Bom, durante a trajetória de vida, né? Com os erros e vitórias. Bom, erro eu já errei bastante. Parte de amizade, trabalho, tudo. Mas que nem um exemplo agora recente, que nem sempre a gente teve, eu tinha um sonho de empreender e de ter uma franquia, né? Então foi algo recente, né? Que tipo eu tive que me dedicar muito, levantar um capital bom para montar um negócio. E eu vi que aquilo não era algo que me traria um resultado, mesmo que me dava ali um valor ok no final do mês, estava prejudicando outras coisas, né? Igual eu falei, né? Então, tipo, meu relacionamento, meu tempo, eu estava ali fisicamente, mas meu pensamento estava longe, tem que dar certo, tem que vender, e não sei o quê. Então eu vejo que isso foi um erro, só que foi um aprendizado, claro, também. Porque se eu não tivesse feito isso, eu sempre ia ter aquilo na minha cabeça. Eu quero fazer isso, quero fazer isso. Então, assim, não me arrependo porque eu aprendi com erro, só que eu vi que isso, a consequência seria, tipo, eu não estar presente para as pessoas que precisam de mim. Então, esse seria, tipo, um erro, né, que eu enxergo, né. De vitória, hoje eu sou muito grato, né, com base da onde a gente veio, que a gente tem nossa casa, a gente tem algumas outras coisas. Então eu sou muito grato, né, por ter conseguido isso, porque para os meus pais conseguirem a casa própria foi muito sacrifício que eles fizeram, meus avós também, para os pais da minha esposa também. Então hoje eu considero que a gente é muito abençoado, né, por Deus, né. Tanto é que recentemente, daí tipo, eu peguei quando tive condição, acabei dando um carro para minha esposa, né? Falei, ó, isso aqui agora é para você. E eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter condições financeiras de conseguir fazer isso. Então, eu me vejo vitorioso nessa parte de conquista de bens materiais e pela família que a gente tem, né? Então, assim, sempre tive sonho de ser pai, né? E por um certo período achei que eu não ia conseguir, né, ser pai. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente tinha alguns problemas, né? E tava meio que difícil. Então hoje eu vejo tudo montando, tenho minha família, não falta nada pra gente. Então eu me considero uma pessoa vitoriosa com isso. Parabéns. Futuro. Você já pensou em quem deseja se tornar no futuro? Qual projeto de vida você tem e que ainda não tirou da gaveta? O que você poderia fazer para torná-lo possível? Vixe, eu tenho muito. Tem muitos projetos, uau! Muitos projetos, né? Mas assim, o que eu desejo pro futuro, hoje eu busco trabalhar, minha ideia, eu falei para minha esposa, né? A ideia nossa era levantar um capital bom, falei, vamos ter um dinheiro bom ali para no futuro a gente não precisar trabalhar, vamos deixar viver só de renda. Sim. E vamos ter um tempo pra gente, né? Mas isso talvez leve alguns aninhos, né? Mas a ideia hoje é, para o futuro, eu quero me esforçar agora para ter um capital bom lá na frente, para ter condições para a gente não precisar trabalhar e ter um tempo para a gente, né? Para a gente curtir antes da nenê chegar na vida profissional dela, que precisa voar, né? Uhum. Então esse daí seria o plano que a gente tem, né, para a vida, né? E que a gente não tirou da gaveta, né?
É muita coisa. Mas eu tô tentando aprender um pouquinho hoje de mexer com bolsa de valores, essas coisas, né? E tô tentando estudar um pouquinho disso. Mas eu precisaria fazer, né, para tornar isso possível, né, é me dedicar, né? Só que hoje eu não consigo ficar focando 100% Como você nisso, gostaria. como eu gostaria, né? Bruno, tem algo aí, né, da história dos seus avós, do seu avô, do seu pai, que te puxa, né, para o trabalho, para os projetos. Então eu vejo que você está ali sempre tentando, opa, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Aí daqui a pouco vem os projetos, as ideias, os negócios, toma conta, opa, preciso voltar mais um pouquinho. Porque a sua filha ainda é pequena e você tem esse cuidado com a família, né? E esse olhar para curtir com a sua filha aquilo que o seu pai talvez não pôde curtir, né? Com vocês, tentando batalhar e tudo mais. Sim. E agora você coloca ali, né, nesse equilíbrio. Você sabe o que é sentir um pai, né? Sim. Ausente mesmo, tentando ali prover toda a família, sim, né? Muito bom, Bruno. Foi, né, ótimo ter você aqui. Muito profundo, né, a sua partilha aí da sua história. Tenho certeza que vai ajudar muitos outros pais, outras famílias a refletirem sobre as histórias que estão passando. Parabéns, né, pela sua jornada, por toda a iniciativa desse cuidado, né, com a família que você tem. E só sucesso. Obrigado, Kátia. Obrigado a todo mundo, né? Eu sei que é isso, né? Se tiver alguma dificuldade, né? Procura ajuda profissional. Sempre coloca a família na frente de tudo, né? Que dinheiro também não é tudo, né? Às vezes a gente tem um alicerce seguro, né? Acaba proporcionando muito outras coisas pra gente, né? Sim. Mas é isso aí. Obrigado pela oportunidade e que ajude outros pais, né? Eu que agradeço, Bruno. Então vamos lá, encerrando, né? Hoje, os nossos encontros especiais aqui no Mãe Terapia. Se você perdeu algum dos encontros dos pais, eu super te recomendo a ir lá assistir, né? Procura aqui no canal. Como é bom, gente, ouvir o outro lado. Aqui no Mãe Terapia, a gente ouve muito as mães já faz alguns meses. E eu ouço muito as mães no dia a dia. Mas em alguns momentos eu chamo os pais para a sessão de terapia com a mãe, para também ouvir o outro lado. Isso traz um complemento para a gente trabalhar ali com a família e traz também um outro olhar para você que está vivendo só um papel ou o outro papel, certo? A família é formada por duas figuras muito importantes. E aí, nesse momento, vocês precisam, essas duas figuras, estarem alinhadas, né? Precisa realmente integrar, precisa do diálogo, da comunicação. E esse ajuste, né? Esse cuidado com a relação do casal, quem mais ganha é sempre os filhos. Então, pensem nisso. Talvez a paternidade, ela não seja apenas aprender a cuidar dos filhos. Talvez seja também aprender a olhar para quem está ao nosso lado. Perceber quando a mãe está cansada, quando o casal está se afastando, quando nós mesmos estamos chegando ao nosso limite. Porque a família não é construída por uma pessoa que dá conta de tudo. A família é construída por pessoas que aprendem a se cuidar, a dividir responsabilidades e pedir ajuda, e a recomeçar juntas. E talvez uma das maiores formas de um pai cuidar dos filhos seja também cuidar da relação que sustenta essa família. Porque quando quem cuida também é cuidado, toda a família ganha. E aqui no Mãe Terapia, a gente acredita que os pais também precisam de espaço para falar. Também precisam aprender e também precisam ser cuidados. A gente se vê no próximo Mãe Terapia. Agora me conta, deu vontade de fazer terapia, não foi?
Obrigada por dividir esse momento comigo. Lembre-se, aqui você não está sozinha.